Vamos à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é Ives Gandra Martins, jurista e professor emérito do Mackenzie. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Grande alegria estar com você também, Gamberini. Como é que o senhor viu essa decisão da Câmara de retalhar e não retalhar o pacote? Veja, eu estou vendo que há uma reação muito emocional ao problema. Porque o projeto que foi levado para a Câmara é um projeto de 2009, que era o projeto do Pacto da República, com o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo. O que houve na Operação Lava Jato, que foi excelente, porque o cidadão tomou consciência da corrupção no Brasil, entretanto, não pode criar um superpoder da República. E hoje, o que eu sinto nos bons promotores, nos bons membros do Ministério Público lá do Paraná, é que eles estão se querendo tornar uma espécie de superpoder, no sentido de que qualquer reação que venha limitar, não os poderes, mas o abuso do exercício do poder, possa representar alguma coisa que seja contra o Ministério Público. Mas a população, de maneira geral... Mas o que eu quero dizer é isso, Gamberini. O assunto que devia ser tratado racionalmente, com lógica, passou a ser tratado emocionalmente. Quando entra o desejo da população, o senhor diz? Primeiro, porque o Ministério Público jogou hoje para a população, dizendo que, se for o caso, eles renunciam, etc. Isso leva o quê? A uma decisão em que grande parte das medidas propostas pelo Ministério Público foram aprovadas, com exceção à sua responsabilização, se houver abuso de poder, e vê-se que os delegados da Polícia Federal têm criticado o Ministério Público, que entende que o Ministério Público tem retirado poder que está na Constituição para a Polícia Federal. Eles colocaram, e a sensação que eu tenho é que o povo, evidentemente, fica muito mais ao lado do Ministério Público, que está punindo corretamente políticos, e não ao lado do Congresso, que apenas aprovou contra o abuso do exercício do poder. Então, isto é que colocou o presidente Michel Temer entre Síria e Caribe. Mas não é uma medida que cerceia a atividade do juiz e do Ministério Público quando você diz que ele não pode tomar decisões erradas, simplificando a matéria? Não. Decisões ele pode tomar em matéria de interpretação. Eu posso interpretar a lei de uma forma diferente de outro. Sim. Quando o erro for de interpretação, não pode haver nenhum abuso de poder, ele interpretou corretamente. Agora, por exemplo, provas ilícitas. Se eu pego provas ilícitas dizendo que agir de boa-fé, quem vai ter que provar a boa-fé é o cidadão, entende, que está sendo acusado. Quer dizer, ele diz, eu agi de boa-fé, você tem que provar uma boa-fé, é difícil. Então, algumas medidas eram efetivamente que não deveriam ser aprovadas, e o próprio ministro, o juiz Sérgio Moro, admitiu que eram medidas que poderiam ser retiradas, e nem sei se elas foram ou não foram aprovadas. Agora, o que eu digo é o seguinte, quando o erro não for de interpretação, mas for de real abuso de poder, porque o erro de interpretação todos nós fazemos, aí sim. Agora, isto, neste momento, como está sendo discutido, evidentemente foi posto de forma tão emocional. Virou um bolo, né? E que colocou o presidente da República numa situação difícil. Se ele veta, fica mal com o Congresso. E se ele apoia para ficar bem com a população, entende? Aliás, se ele veta, fica mal com o Ministério Público. Se apoia, a situação dele fica muito difícil. A ministra Carmen Lúcia divulgou, a presidente do Supremo Tribunal Federal, divulgou hoje uma nota duríssima, dizendo que não se calará a justiça. O senhor não concorda? Eu não vejo onde isso possa calar a justiça. Primeiro, a justiça é absolutamente independente. Quem vai julgar, inclusive, os limites dessa medida será o Poder Judiciário. Quando admitir que se aprove, que o presidente apoie, e que o Poder Judiciário vai verificar até que ponto realmente houve ou não excesso de invasão de outros poderes. E nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, repetidas vezes, tem invadido a competência legislativa do Poder Legislativo. Mas como eles são a última palavra, não há contra quem recorrer. E falo isso com plena consciência de que são excelentes os ministros, tenho livros escritos com muitos deles, participo de muitas academias com eles, mas
também tem invadido a competência do Poder Legislativo. A população, como o senhor mesmo disse, está grande parte ao lado do Judiciário e do Ministério Público. E com muita razão, porque pela primeira vez no Brasil nós tivemos consciência de que a cidadania pode ser exercida contra a corrupção, e isso se deve à Polícia Federal, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. Mas nem por isso nós temos que tratar emocionalmente a questão, né? Esse é o grande problema. É como separar o que é absolutamente legítimo, isto que de bom fez o juiz Sérgio Moro, e o Ministério Público, e aquilo que é exagero. E é exatamente isto que nós temos que ter tranquilidade para dizer qual é o caminho certo e o caminho incorreto. Tá bem. Agradeço muito a entrevista do professor Ives Gandra Martins, esclarecendo esses pontos tão importantes. Prazer estar mais uma vez com você. Muito obrigado, boa noite.